Olá, alunos! Neste vídeo nós vamos falar então aqui, tá pessoal, um pouquinho sobre o plano cartesiano, certinho? Bom, galera, quando a gente estuda funções, tá? A gente sempre vai estar associando, representando essas funções no nosso plano cartesiano. Pessoal, o plano cartesiano ele é também conhecido como sistema de eixos coordenados, ok? Então esse é outro nome que eu tenho para ele. Ou também pode ser chamado, tá, de sistema ortogonal, ou ainda de sistemas retangulares, ok? Bom, galera, então esses nomes, tá, pessoal, quando eu digo assim, ó, plano cartesiano, certo? Sistema de eixos coordenados, sistema ortogonal ou sistemas retangulares, eu estou falando de uma mesma coisa, certinho? Professor, por que você está falando todos esses nomes? Por que você não fala só um nome para ser menos confuso? É porque tem autores, tá, pessoal, que tem um livro que vai falar plano cartesiano, sistema de eixos coordenados. E aí você vai falar assim, o professor só falou que é plano cartesiano. Então, e mais, numa prova de Enem, de vestibular, às vezes as pessoas que elaboram as questões, elas costumam muito, né, chamar lá de plano cartesiano, outras pessoas costumam chamar de sistema de eixos coordenados, sistema ortogonal, sistemas retangulares, e você, aluno, precisa entender que todas essas linguagens, toda essa nomenclatura se refere a uma mesma coisa, que é o nosso plano cartesiano, que é aquele famoso plano, né, onde eu vejo o eixo X, que é aquele eixo que está na horizontal, certo, pessoal? Percebam aqui então, tá, galera, que quando estou falando do eixo X, eu estou falando, tá, pessoal, dessa reta que está na horizontal, e eu também estou falando lá do meu eixo Y, tá, pessoal, que é essa reta que está na vertical, beleza? Isso é o plano cartesiano, tá, galera? Então esse aqui é o eixo Y, certinho? Bom, pessoal, eu posso chamar esses eixos, né, de alguns nomes, né? Então, assim, o primeiro nome eu posso chamar aqui, por exemplo, esse carinha aqui, né, professor? Como é que eu posso chamar esse carinha aqui? Bom, primeiro eu posso chamar ele de eixo Y mesmo, certo? É um nome mais comum que a gente usa. Eu posso também chamar de eixo vertical, tá? Professor, o que é um eixo vertical? É uma reta que está assim, em pé, né? Isso é uma reta vertical, certinho? Então aqui a gente chama ele de eixo vertical. Bom, é muito comum também aparecer nos livros, tá, pessoal? Seja o eixo OY. Pessoal, quando eu digo OY, eu estou falando do eixo Y, certo? E aí uma última linguagem que também é muito usual, tá, pessoal? Aparece demais em exercícios, em prova, é o eixo das ordenadas. Bom, pessoal, então veja bem. Eixo Y, eixo vertical, OY e eixo das ordenadas é a mesma coisa, certinho? Bom, pessoal, lembrando, tá, que o sistema de eixos coordenados, tá, pessoal, ele tem aqui, ó, um ponto importante, que é o ponto onde o eixo X e o eixo Y se interceptam. Esse ponto nós vamos chamar de origem, tudo bem? E é exatamente por esse motivo aqui que a gente chama ele de OY, origem Y, certinho? Então, pessoal, percebam que o ponto onde o eixo X e o eixo Y se interceptam, tá? É o que nós vamos chamar de origem. Pessoal, e esse ponto ele vale 0 para o X e vale 0 para o Y, que é algo que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês, tá certo? Bom, pessoal, vejam bem, o O, a origem, ele é um ponto muito importante, porque ele vai separar para a gente, tá, o lado positivo do eixo X e o seu lado negativo, certo? Então vejam, pessoal, que da origem para a direita eu tenho sempre valores positivos para o eixo X. Da origem para a esquerda eu vou ter sempre valores negativos para o eixo X. Pessoal, da origem para cima eu vou ter sempre valores positivos para o eixo Y. Pessoal, da origem para baixo eu vou ter sempre valores negativos para o eixo Y, certinho? Muito bem. Bom, pessoal, o nosso eixo X, ele também pode ser chamado de eixo X, eixo horizontal, certo, pessoal? Ou simplesmente OX. Ou ainda, um nome que também é bastante utilizado, tá, pessoal? É o eixo das abscissas, tudo bem? Professor, eu preciso memorizar todos esses nomes? Eu preciso saber que o plano cartesiano também é chamado de sistema de eixos coordenados, sistema ortogonal, sistemas retangulares? Sim, você precisa. Como eu já disse, tem autores que gostam de usar esses nomes. Então, se aparecer lá na prova, seja não sei o que do plano ortogonal, do sistema ortogonal, você tem que saber que se refere ao plano cartesiano. Professor, eu preciso memorizar todos esses nomes para o eixo Y, eixo vertical, OY e eixo das ordenadas? Com certeza você precisa memorizar isso. Do mesmo modo, você precisa memorizar que o eixo X, né, é chamado de eixo X, eixo horizontal, porque trata-se de uma reta que está na horizontal, OX, ou ainda eixo das abscissas. O mais comum, tá, pessoal, nós vermos em exercícios, são esses três aqui, ó, eixo Y,
OY e eixo das ordenadas. Eixo X, OX e eixo das abscissas, tudo bem? E ainda, tá? Muitos livros preferem muito falar assim, ó, eixo das ordenadas e eixo das abscissas, correto? Então vejam, pessoal, que você não pode esquecer quem é o eixo das ordenadas e quem é o eixo das abscissas. Ordenadas é o Y, tá, pessoal? Abscissas é o X, tá? Porque se um exercício aparecer com essa linguagem, você tem que saber do que se trata, certinho?